Bora lá então. Gente, muito boa noite a todos. Eu sou Guilherme Nogueira, esse é o Conexão MTC, mais uma segunda-feira aqui de live no Instagram Gnog1982. Quero parabenizar todas as mulheres hoje pelo Dia Internacional, não só pelo dia, né? Já estava aqui batendo um papo com o pessoal antes, mas por essa jornada, né, de ser mulher, né, essa jornada que vem cada vez mais se instalando dentro dessa nova era, nessa nova era IN. Hoje a gente está aqui para falar de doença e cura. A ideia é trazer esse jogo, né, de o porquê que fica doente e o como a gente faz para reverter esse processo da doença. Acho que essa é uma curiosidade muito grande de todas as pessoas, né? O tema ele acaba instigando a gente mesmo, a gente fica se perguntando de onde vem tudo isso, como fazer para mudar, né, essas questões. Então vamos lá. Eu vou começar pelo campeão de pedidos aqui, que foi o pé, tornozelo, pé, dedos, tudo relacionado lá à parte do membro inferior, né? Como que se starta um processo de dor nas pernas ou no pé, no caso específico aqui, né? O pessoal perguntou de tornozelos, perguntou de rachadura no calcanhar, fissuras, dor, várias questões ligadas aí ao próprio tornozelo. O tornozelo em si, ele é a finalização do membro inferior, ou seja, como os orientais eles imaginam o nascimento dos membros a partir do tronco, né? Ele está saindo daqui e encaminhando para as extremidades. Então o tornozelo, o pé, é a finalização desse segmento do membro inferior. Para que serve o membro inferior na nossa vida? Ele serve para caminhar, ele serve para nos levar aos lugares, ele serve para levar a gente até pessoas ou até lugares. Tá? Então a gente caminha até o lugar que a gente quer chegar. Tá? Então isso, para os orientais, representa os nossos relacionamentos. É a forma como a gente se relaciona com o mundo, tá bom? Então, a finalização desse segmento, que seria aí o tornozelo ou o pé, ele está mostrando como que está a finalização dos meus relacionamentos, né? O que seria a finalização? Chegar, concluir, decidir, mudar de direção, né? Fazer algum tipo de movimento que vá redirecionar a minha vida ou que vai engrandecê-la de alguma forma, né? No sentido de aumentar, ampliar a consciência, ganhar novos, né? Ampliar os horizontes, né? Novos objetivos, novas conquistas. Então o tornozelo ele tem a ver com essa finalização desse processo do relacionamento com o mundo, com as pessoas, com os lugares, com os trabalhos. Tá? A gente, é óbvio, está sendo forçado de alguma forma a se deslocar menos de um modo geral. Né? Tem pessoas que ainda estão se movimentando, saindo, sim. Já começou esse movimento, mas ele é um movimento contido, porque estamos em pandemia. Né? Ninguém sai de casa tranquilo, assim, que beleza, né? Não, primeiro passo que você dá fora, putz, cadê minha máscara, né? Já esqueci, isso já volta. Então tem essa tensão no movimento extra, né? Nos dias atuais. Então sentir dor no tornozelo, sentir dor no pé faz muito sentido no meio da pandemia que a gente está vivendo, tá? É óbvio que cada um vai ter o seu item particular em relação a essa dor, a essa manifestação. No pé a gente tem 6 meridianos, 6 canais de energia. Temos pé direito e pé esquerdo, que representam coisas diferentes. Então são 12 possibilidades totalmente diferentes a partir dessa compreensão do como eu me relaciono com o mundo e associar mais informações. E aí nós temos vários tipos de tecidos que compõem o nosso pé, desde a pele, que é a parte mais externa, depois a gente vai descendo as camadas, tem gordura, tem tendões, tem ligamentos, tem músculos, tem bursas, né, várias estruturas, tem osso. Então, cada uma dessas informações associada ao tornozelo, ela vai engrandecer ainda mais a minha interpretação em relação ao que está de fato acontecendo. Tá? Alguém perguntou, por exemplo, de fissuras e rachaduras, que são aquelas marcas, né, que ficam mais fundas ali na região de calcânio, normalmente, ou às vezes até na almofada do pé.
A gente está no nível pele, a gente está falando de uma lesão da pele, então estamos falando também de uma certa tristeza, de um certo luto, né, que a pessoa está vivendo, uma dificuldade de encarar esse luto, de encarar essa morte que está por vir, que está chegando, essa morte simbólica. Que mais? Né? O pessoal falou de pé no modo geral, né? É o próximo passo, é o próximo movimento, para onde eu vou, o que eu vou fazer. Tornozelo, ele tem muito a ver com decisões, né? Novas escolhas, novos caminhos. Tá? Então, é sempre uma combinação, galera. Não dá pra gente aqui determinar a partir de uma única informação e generalizar isso para todo mundo que está sentindo dor no tornozelo. Tá? É muito particular. Tá? Então a pessoa sente dor e teve ruptura de ligamento, sente dor e teve fratura óssea, sente dor e é a pele que está rachada. Então todas essas associações elas vão ser colocadas em pauta. Agora o que fazer? Né? Qual seria o processo de cura? Entendendo que a doença ou as manifestações dolorosas elas vêm de cima para baixo, elas vêm da nossa alma, perpassando pela nossa mente, para depois chegar no nosso corpo, né, nessas dimensões, e ainda tem os subitens dessas dimensões, a gente precisa questionar a pessoa, ou se questionar, se o caso for você mesmo, se o caminho que você escolheu para viver a sua vida, ele está de acordo com a sua missão, com o seu propósito de vida. Muitas vezes a gente está aqui no mundo, né, a gente vai fazendo escolhas com base, às vezes, em desejos, apegos, aversões, gostos. Tá? E nem sempre isso tem a ver com o nosso propósito, com a nossa missão, tem a ver com gostos, né, que muitas vezes estão associados ao nosso ego, que é esse personagem que a gente assume aqui na nossa vida. Tá? Então o tempo todo a gente vai estar meio que condicionado a agir e reagir de acordo com o meu ego. Sexo, credo, raça, nacionalidade, sei lá, N fatores, assim, trabalho, não trabalho, ganho muito, não ganho, pobre, rico. Né? Então tem uma série de conceitos enraizados aí que a gente vai precisar questionar, né? Se questionar, ou questionar o nosso interagente, a pessoa que a gente está atendendo, se ela realmente se sente bem no caminho que ela escolheu trilhar. Muitas vezes ela acredita que não escolheu o caminho. Tá? Então a gente vai ter que fazer esse trabalho de compreensão para que ela entenda que sim, ela escolheu, seja consciente ou inconscientemente, ela escolheu esse caminho que ela está seguindo hoje. Ela escolheu o marido ou a esposa que se casou, ela escolheu o trabalho que ela está tendo. É uma escolha. Né? As pessoas elas perdem a noção de que tudo isso foi escolhido, não é algo imposto. Eu posso mudar e transformar isso na hora que eu quiser. Basta querer. É óbvio que a gente vai ter que assumir a responsabilidade das escolhas, sempre. Mas a pessoa ela vai ter que ser questionada se ela realmente deseja continuar nesse caminho ou se ela quer escolher outro. E aí então ela vai ter que tomar decisões. Tá? Para trilhar novos caminhos. Seja no mundo afetivo, seja no mundo profissional, seja o que for. É uma escolha da pessoa estar onde ela está, caminhando todo dia para o trabalho, caminhando todo dia para se relacionar com uma pessoa, né, num casamento, um namoro, seja lá o que for. Então, são escolhas. Então, a cura desse processo de dor no tornozelo é você estar tranquilo, de alma em paz, em relação às escolhas, os caminhos que você decidiu trilhar na sua vida. Esse seria o processo de cura mais rápido, galera. Quando a gente acessa a alma da dor, a alma do processo que desencadeou a dor, a alma que eu digo seria a raiz, a essência desse desconforto, e consegue fazer instantaneamente uma ressignificação, uma nova decisão, essa dor ela tende a sumir da mesma forma que você fez a escolha, mas você não pode ter dúvida. Se você ficou na dúvida, a dor ela vai continuar.
vai persistir. Não adianta ficar com pulguinha atrás da orelha. Você tem que fazer de alma lavada, total. Falar, é isso que eu quero para agora. Pode ser que você mude a sua ideia daqui a um dia. Mas agora você tem certeza do que você quer e você vai lá e faz. É isso que impede a gente de sentir dor no tornozelo. Tá? Quando a gente tem certeza do que a gente está fazendo. Se tiver uma ponta de dúvida, putz, eu não sei se eu quero mais esse emprego. É uma chance muito grande do seu tornozelo começar a doer. Né? Não é instantâneo porque é um processo de construção. Né? Então a gente sempre vai entrar em choque com conceitos que a gente já tem. Ah, não, mas é legal, a turma é bacana, né? Eu gosto das pessoas que trabalham comigo. Né? A gente vai ter sempre lá os contrapontos, então a gente consegue ir empurrando um pouco essa decisão mais para frente. Tá? Se você está tranquilo em relação a isso, ok. Como que eu sei que eu estou tranquilo, Guilherme? Não tem dor nenhuma no corpo, nenhum desconforto e também não tem nenhuma dúvida, nenhum questionamento na mente. A gente não se pergunta, a gente não se questiona, a gente simplesmente vai e faz. Né? É natural. Assim, flui como se fosse um rio. Ele simplesmente flui. Ele vai. Né? Você vê, as nossas pernas, elas representam esse rio em movimento. Né? Se eu estou criando barragens, alguma coisa tem. Né? Sinal de que eu não estou satisfeito com o fluxo que tomou, o curso que tomou, o rio da minha vida. Tá? Então, esse é a dor, a doença em si, né? Tornozelo, pé, é a região como um todo. Tá? É óbvio que existe muito mais detalhes dentro disso, e aí é caso a caso, não tem como a gente ficar destrinchando aqui. Eu preciso montar um panorama geral dessa pessoa para entender o que de fato esse tornozelo está representando. Né? Mas de um ponto de vista geral é isso. Né? A nossa jornada, a nossa caminhada pelo mundo. É legal a gente se perguntar, se questionar de vez em quando, porque aí você vai ter certeza se sim ou se não. Né? Às vezes faz muito sentido 10 anos da sua vida. E aí, depois do 10º, você fala, já não faz mais tanto sentido. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Não é porque fez sentido 10 anos que você tem que engolir isso pro resto da vida. Né? A gente tem que ir elaborando e questionando. Né? Se você acha que vale a pena investir mais tempo e energia nisso, vai fazendo. A hora que o corpo começou a doer, aí já é sinal de que não está rolando, de que não está dando certo. Tá bom? Então, tornozelo, olha que curioso, tornozelo e pé foi uma das principais perguntas aí da enquete. Bem curioso, né? A gente se vê preso hoje em dia na pandemia, né? Então a gente está impedido de fazer movimentos com tanta liberdade como a gente fazia antes. Então tem esse aprisionamento imposto de alguma forma. Agora ele está sendo imposto mesmo, né? Fique em casa, né? Se proteja, tome cuidado. Se for sair, né? Você não pode sair de qualquer jeito, né? Você tem que ir com a máscara, tem que álcool em gel na bolsa, né? Mas você chegou, lava a mão. Né? Então tem uma série de coisas aí que estão criando como se fossem aquelas bolas de peso, né? Lembra tipo os desenhos do Pica-Pau, né? Que ia preso, né? Tinha uma bola de ferro no tornozelo, é mais ou menos isso. A gente está arrastando um peso. Né? As dores no tornozelo vêm porque a gente arrasta algum tipo de peso, de relacionamento profissional, afetivo, financeiro. A gente está carregando essas bolas no tornozelo. A hora que a gente começa a perceber esses detalhes, fica muito mais significativo os acidentes, o que a gente chama de acidente, né, na nossa cultura, que são essas torções, lesões, dores, pisão no pé, não interessa o que aconteceu, bateu na pedra, sangrou, não, mas foi a pedra. Tá, ok, foi a pedra, mas você está passando por uma situação, você buscou aquilo. Tá? Essa é uma questão importante para a gente entender. Né? O processo da doença em si, a manifestação da doença, ela se dá através de uma canalização de energia muito grande para uma área específica do nosso corpo e ela acaba por não ter vazão. Né? A vazão seria você se movimentar, tomar a decisão, fazer a caminhada. Né? Como não teve, a gente ficou na dúvida, ficou paradinho ali na encruzilhada, teve um acúmulo de energia.
E esse acúmulo ele precisa ser dissipado de alguma forma. E para dissipar a energia, ou eu bato, dou pancada, ou corto, ou lesiona, né? Então é isso. Ou eu faço o movimento, ou deixo de mandar informação para o meu corpo, de canalizar energia para aquela região. Né? Então existem várias formas de você curar esse processo. Né? A principal delas é você estar tranquilo com a decisão que você fez. Aí você não canaliza mais energia para aquela região, a chance de você lesionar é muito menor. Né? Eu lembro também do caso que o Neymar passou faz pouco tempo, né, com a menina na França, não sei o que, né, que teve aquela complicação toda e um pouco depois, né, que estourou isso na mídia, ele lesiona o tornozelo esquerdo, né, que tem a ver com os relacionamentos, como ele se relaciona com o mundo. Então teve uma canalização energética muito grande, aí ele lesiona jogando bola. Quem vai achar que tem a ver com relacionamento? Ninguém, porque ele estava jogando bola, né? Porque ele é um atleta, então ele lesionou porque ele joga bola. Né? Mas lesionou porque tinha uma canalização maior de energia naquele tornozelo específico, que é o lado esquerdo afetivo, e aí precisa ter vazão, precisa ter liberação de energia. Gordura no fígado aumentado. O fígado ele é responsável pelos nossos projetos, né? Planos e ação, decisão, colocar em prática. Então ele coincide muito com essa questão do tornozelo, porque o tornozelo tem muito a ver com decisão. Tá? E o fígado trabalha junto nesse processo. Né? A canalização de energia vem dele. Né? Ele que arquitetou e projetou tudo isso, manda energia e vai lá para o tornozelo, por exemplo. Mas né, milhões de outras questões ele faz junto. Então, quando o fígado foi lesionado de alguma forma, né, ele está entrando em algum processo de disfunção, ou acumulando gordura, ou aumentando o seu tamanho, já está mostrando que o problema ele está na fase de projeção dos projetos. Tá? Quando está no tornozelo, eu consegui projetar, legal, fluiu, saiu da linha de projeto, foi para a linha de decisão estava quase concluindo o projeto dela e não rolou. Então aí é um problema na decisão. Né? Quando afeta o fígado, o problema é na projeção, na montagem dos projetos. Talvez a pessoa ela esteja se sentindo muito confusa em relação ao que fazer da vida. Tá? Então acabam vindo muitas questões na mente e ela não consegue colocar em prática nenhuma delas. Ou muitas vezes quando coloca em prática não consegue finalizar, concluir aquele projeto, né? Se formar, concluir uma conversa. Muitas vezes é isso, né? A pessoa fala, putz, quando chegar em casa eu vou conversar com meu marido, com minha esposa. E aí chega lá, assim, bate aquele zoião, você prefere não, vamos pedir uma pizza, né? Muda totalmente e não consegue executar o projeto, né? Concluir com eficácia aquilo que foi planejado anteriormente. Tá? Então os problemas de fígado têm a ver com essa dinâmica. As pessoas que acabam engolindo um pouquinho mais a fala, diminuindo um pouquinho mais os seus movimentos, com medo do resultado que vai acontecer. Né? Então aí já começa a entrar uma série de questões mentais que impedem a pessoa de concluir as suas tarefas, de concluir os seus planejamentos, aquilo que ela se propôs a fazer. Né? Alguém perguntou da síndrome de Sjögren. Não sei a pronúncia, né? Mas a síndrome de Sjögren é uma síndrome que ela afeta diretamente os olhos, tá? A glândula, na verdade, que produz lágrimas, né? Na glândula lacrimal, e também nas glândulas salivares, que produzem saliva. Tá? E o que acontece dentro dessa síndrome? Essas glândulas elas param de funcionar, né? Não funcionam de forma correta, o olho resseca, fica vermelho e irritado, e a garganta, a boca, de um modo geral, mesma coisa, né? Para de produzir saliva, então fica seco. Então, essa irritação visual, ou seja, o que eu estou vendo que está me irritando e eu estou tendo que engolir isso a seco. Eu não tenho nenhuma salivazinha para conseguir engolir essa raiva que eu estou captando via olhos.
tá? Então, muitas vezes a gente, né, a pandemia em si, galera, a gente vê de tudo, né? A gente vê as pessoas que ficam irritadas com as notícias, né? Porque ela tá vendo a pessoa que não está usando máscara, ela está vendo as pessoas saírem de casa, ir para balada e formando aglomerações, né? Então isso é uma irritação e eu tenho que engolir isso a seco porque não tenho o que fazer, né? Então, ó o fígado de novo, né? Dentro desse processo de criar uma patologia, tá? Porque a raiva ela é captada via olhos, principalmente, porque é o sentimento do fígado e o fígado cuida dos olhos, de um modo geral, da visão dos olhos. Então o próprio nome já está falando, o olho está irritado, né? Ele fica vermelho. Então essa irritação captada via olhos tem muito a ver com as coisas que eu estou observando. Não gostei de jeito algum, eu estou pé da vida com isso, só que eu não tenho voz. Eu estou tendo que engolir isso a seco, eu não consigo pôr para fora, eu não consigo concluir esse projeto. Ou porque ele está muito distante mesmo, né? São pessoas aleatórias e não dá para ficar aqui, então vou postar lá no Facebook, vocês viram, não sei quem aglomerou, vocês... né? A gente fica assim... É uma loucura que a gente está vivendo. Literalmente é uma loucura para todos os lados, né? Então, quanto mais tranquilo ou menos informação eu capto, melhor. Dentro desse ponto de vista da produção da doença é esse. O que fazer para curar, né, essa patologia? Ou eu falo, ponho para fora, mas não adianta eu falar com raiva do que está acontecendo. Eu preciso falar, eu preciso articular o que está na minha mente. É só isso. Eu preciso falar, eu preciso dar vazão, eu preciso concluir isso de alguma forma ou parar de absorver. Né? O processo da cura dessa síndrome que seca os olhos e seca a garganta é isso. Ou eu paro de assistir, me afasto desse problema, né? Dessa questão em si. É a única forma, é a única chance. Ou você continua vendo aquilo e fica tranquilo. Acho difícil, porque se está te irritando hoje, por que não vai te irritar amanhã? Ver a mesma coisa, ver a mesma notícia e não ter voz para falar. Então é preferível você não ver, afasta no primeiro momento, né? Porque esse distanciamento ele facilita depois a absorção, né? Facilita a descida dessa energia. A energia está subindo com tanta violência que ela acaba por afetar as glândulas aqui do rosto, né? E está afetando toda a parte alta do nosso corpo. Essa energia ela precisa descer. A gente não está permitindo essa descida, né? Daí vem a dificuldade de engolir também, tá bom? Muito simbólico também para uma pandemia. A gente vê política, corrupção, né, falcatruas, milhões de coisas acontecendo para todos os lados, né, fora a própria pandemia em si, né? Então, questões aí que vão... Para acessar a cura, galera, a gente vai ter que sempre acessar a alma do processo. A alma do processo, ou a raiz do processo, seja o que for. Onde começou. Algo que a gente não consegue resolver, ou seja, eu estou dentro da linha de projetos da minha vida e não consigo dar vazão. Né? Não consigo colocar em prática, não consigo fazer aquilo que eu tô me propondo a fazer. Então é exatamente isso, Cida. É exatamente isso. Tá? Mas olho, por exemplo, tem muito a ver com o que a gente está percebendo do mundo. Então, notícias, dentro do trabalho, no relacionamento, seja o que for. Eu estou vendo algo que não me agrada, então irrita. Né? Contei essa história faz pouco tempo, não lembro, acho que foi no curso que eu dei aqui na sexta-feira, na minha cidade. O Rei Charles, se não me engano, ficou cego porque ele viu a cena do irmão morrendo e não conseguiu fazer nada. E logo depois disso ele desenvolveu cegueira. Ele foi perdendo a visão até ficar cego completamente. Né?
um exemplo clássico da pessoa que está vendo ou que viu algo muito chocante e afetou diretamente o campo visual. Né? Num primeiro momento, uma irritação, uma coceira, lacrimejamento, ramela, começam a aparecer coisas, conjuntivite, problemas de visão. Né? Se o trauma for muito forte, muito intenso, a chance, né, da pessoa ficar cega é enorme. É essa proposta das 5 dimensões, quando eu falo, né, a doença e cura nas 5 dimensões, é isso. A hora que a gente passa pela situação e percebe que ela só cessa, ela só encerra a partir do momento que algo aconteceu na minha vida, é fantástico, porque agora eu não vou permitir mais chegar a esse ponto. Né? A gente vai entender as manifestações antes e impedir ela de chegar no grau máximo. Criança com secreção no olho, temos o mesmo pensamento? Sim. Né? Essa secreção está mostrando que ela está vendo algo que ela não concorda. A questão é que a criança ela não consegue elaborar questões. Né? Então, acaba desenvolvendo as patologias porque ela não tem consciência do processo como um todo. Né? Ela é só uma esponjinha, ela absorve, 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 e aí o corpo precisa dar vazão. Então é muito mais comum, por exemplo, criança produzir secreção, catarro, ramela, ficar com febre, ter diarreia, vomitar. Por que isso acontece com as crianças? Porque elas ainda não conseguem mentalmente se organizar. Não tem esse aparato que os adultos deveriam ter, né? Mas a gente também não tem muito bem desenvolvido isso. Então, as crianças elas purificam o corpo a partir dessas vias fisiológicas. Lágrima, chora muito, né? ou fica produzindo secreção, tá bom? Deixa eu ver, alguém fez uma pergunta aqui. Deixa eu voltar. Quando estou na aula de yoga eu faço asana do gato, começo a tossir pra caramba. É exatamente isso, você está fazendo com que o seu corpo purifique. E a tosse é colocar para fora. Né? Deve ter alguma coisa presa lá no pulmão e a hora que faz a postura, libera. O yoga é fantástico, né? É um exercício muito completo, porque ele não está trabalhando só o físico. Né? Ele trabalha o físico, o energético, o mental, o espiritual, tudo junto. Né? É incrível. Tá bom? É isso, Jô, ouvir o corpo. A hora que a gente presta atenção e começa a ouvir o corpo, as coisas acontecem. Né? A gente entende a dinâmica e aí é um passo para que a gente consiga reverter os quadros com muita agilidade, com muita rapidez. Né? Já falei aqui algumas vezes também, o que faz o quadro evoluir é o gap. Né? É o tempo, é o espaço de tempo em que eu não percebo a dinâmica, que eu não entendo o que está acontecendo. Meu corpo manda sinais e eu não escuto. Né? É essa lacuna criada entre o envio do sinal e eu realmente ouvir, entender o que está acontecendo, e esse espaço vai criar sofrimento, vai criar dor, desconforto, questões mentais, né? Padrões. É essa lacuna, tá bom? Que gera todo esse conflito, né? Essa turbulência no nosso corpo. Vamos lá. Ansiedade e síndrome do pânico. Né? Alguém perguntou, algumas pessoas perguntaram. A ansiedade, a gente está falando já de questões mentais, então ela está sutil ainda. É óbvio que ela começa a interferir no corpo, né? Em frequências respiratória e cardíaca, mas de um modo geral ela está no aspecto mental. Né? O que causa ansiedade é a dificuldade de viver o presente. Né? A pessoa está o tempo todo fazendo projeções no futuro. Projetar futuro é importante, sim, a gente faz isso o tempo todo, faz parte do pacote ser humano. A gente está aqui e vai funcionar desse jeito, não tem como. Tá? O duro é a gente não tranquilizar nunca a nossa mente em relação a esses projetos. E hoje em dia, né, a ansiedade e o estresse eles têm uma conexão forte. O que era o estresse, por exemplo, para um homem das cavernas, né? Para a época em que a gente precisava caçar para comer, dependia disso. Era exatamente que você concluía a sua caça, né? Você
atirar a flecha, lançar, né? Atirar uma lança, fazer alguma coisa assim. Aí caçou, beleza, ufa, tô tranquilo, agora vamos comer, né? Toda a comunidade ali que vivia junto vai comer, beleza. Então o estresse passou. Agora a gente é um estresse atrás do outro, não tem fim. Né, os estresses modernos, do quando vai chegar o final de semana, do quando vai ser minhas férias, quando que eu vou ter 1 milhão na conta. 1 milhão hoje já não serve para mais nada, né? A gente já está no quando eu vou ter 10 milhões na conta. Então, a gente sem fim vai fazendo projeções e nunca está satisfeito com o que já conquistou. É isso que causa ansiedade, essa dificuldade de estar feliz e contente com aquilo que já foi conquistado. Né, de agradecer, de ter gratidão por aquilo que já foi, por aquilo que já está, na verdade, né, por aquilo que está acontecendo. Então a ansiedade vem daí. O pânico, né, é uma outra questão aí muito atual, né, já vinha antes da própria pandemia, mas isso pode ficar um pouco mais intenso por conta desse medo coletivo em relação ao vírus, né? Em relação à morte, a perder entes queridos, a perder a própria vida. Então, o pânico ele está associado a esse congelamento total do movimento do ser humano, da pessoa em si, em fazer qualquer coisa, em ter vontade de viver a vida. Né? Ela já não tem mais, ela congelou. O medo é maior do que a vontade, né? Do que a coragem de enfrentar os desafios. Tem muito a ver com essa dificuldade de elaborar as questões na nossa mente e fazer um equilíbrio, né? O medo, por exemplo, o pânico, ele faz um par de opostos, né? Yin e Yang, com a coragem, com a vontade, com a força de vontade. Tá? Então, se o medo ele é maior do que a minha força de vontade, ele vai bloquear o meu movimento. Porque isso aqui não vira uma roda mais, ele vira uma meia-lua, né? Uma espécie de meia-lua. Tem uma parte que é achatada, ela não vai rodar, não vai virar, então ela vai congelar o movimento. Se eu tenho coragem na mesma dosagem que o medo, a roda gira. Então a gente precisa dos dois, olha que curioso, né? Eu preciso tanto do medo quanto da coragem para fazer a roda girar. Né? Se a coragem está demais também, isso pode causar danos à vida da pessoa, né? Porque a pessoa que não tem escrúpulos também, né? Ela não tem coragem, ela não tem filtro, ela não tem limite. Então ela pode se expor a perigos muito grandes. Tá? Então olha como os dois lados eles são patológicos. Né? Medo demais congela, trava, a pessoa não faz nada e isso pode inclusive causar a morte da pessoa. E a pessoa que tem coragem demais, ela pode se arriscar colocando a própria vida em risco. Então o ideal é a gente encontrar esse equilíbrio entre a coragem e o medo. Essa é a cura do pânico. Né? A cura do pânico é você... É difícil para a pessoa sair desse lugar, né? Porque é tudo no mental, tá? no plano sutil. Ela vai ter que entender esse medo, ressignificar ele, né? E a ponto de conseguir fazer ele diminuir o seu tamanho para ele encaixar direitinho com a coragem dela, com a vontade de fazer as coisas. Esse seria o resgate do pânico, né? Como curar uma síndrome do pânico. A pessoa ela vai ter que criar forças de dentro dela para entender que o medo ele superou a coragem e ela vai ter que equilibrar isso de alguma forma. Alergias de pele, alguém perguntou, urticária, e isso startou na própria pandemia. Né? A pessoa entrou em contato com essas questões. Essas questões de pele, ela tem muito a ver com o ambiente que a gente vive, tá? Então, quando eu estou irritado com o ambiente, né, eu causo uma irritação na minha pele, uma irritação respiratória, porque quem cuida da pele é o pulmão na medicina tradicional chinesa. Então, esses problemas de pele, eles têm muito a ver com a nossa dificuldade em absorver o que está vindo de fora, né? Porque eu tenho também essa irritação. Eu não aceito o que está vindo de fora. É intragável. Eu não consigo inalar, não consigo respirar o mesmo ar
do que pessoas que estão falando isso, né? Então a gente se irrita e aí os nervos ficam à flor da pele, literalmente, né? Quando a gente usa esse termo é para dizer que a coisa ela tá tão visceral na gente que eu prefiro afastar o mundo, né? Porque quando a pele fica pururucada, né, as pessoas elas tendem a se afastar, né? Ninguém toca na gente ou evita, né? Ah, eu não posso, né? Eu não posso te abraçar, não posso te cumprimentar porque minha pele está assim, tá vendo? Né? Ou mesmo quando a pessoa está resfriada e gripada, ah, não posso beijar, não posso chegar perto. Né? Ela está de alguma forma querendo se isolar, se afastar do que está acontecendo, ou seja, ou das pessoas, ou do momento atual. Né? Tantas coisas podem desencadear esse processo de irritação na pele, né? Principalmente essa que comentou que surgiu durante a pandemia. Né? Então, a gente tem que conviver mais próximo de pessoas, né? Do tipo marido, do tipo esposa, filhos, né? Um convívio muito constante e direto, né? Com as pessoas, a gente está mais dentro de casa. E aí que a gente percebe que essa pessoa irrita um pouco a gente, né? E aí começam a vir coceiras. São dinâmicas desse mundo que a gente está vivendo hoje, né? Desse mundo de pandemia, tá bom? Agora, o que fazer para curar isso? A gente vai ter que enfrentar esse desafio, enfrentar esse desconforto. Literalmente, senta e conversa, é diálogo. Tem que ser no diálogo, porque aí se você entrar no conflito, né, na guerra, na discussão em si, assim, aquela discussão calorosa, né, se não tiver frutos dessa conversa, desse diálogo, piora e vai afetar outras partes do corpo. Né? Aí começa a dar problemas em outros lugares. Tá? Então, nesse momento, em pandemia, para esse tipo de questão de pele é diálogo. Diálogo. Óbvio, pessoal, não descarta as práticas que a gente tem que fazer do ponto de vista médico, tá bom? Né? Às vezes tomar um antialérgico, óbvio, sempre com um médico, né? De preferência, né? Não tomem remédio sem indicação. Isso aqui seria um trabalho paralelo ao que a gente faz, né, dentro da própria massagem, dentro da própria medicina. Acabei de falar isso aqui, né, mas repetindo, né, deixando isso o mais claro possível. Tá? Você não precisa ficar sofrendo na sua casa, ah, não vou tomar remédio, o Guilherme falou só que eu preciso resolver isso aqui com meu marido ou com a minha esposa, que vai passar. Calma lá, né? Vamos fazer o tratamento em conjunto, né? Melhor, né? A questão das 5 dimensões, ela também perpassa as áreas de atuação, né? Nada impede você procurar um psicólogo, nada impede você procurar um médico, fisioterapeuta, educador físico, maço, acupuntura e por aí vai, né? Todos os tipos de terapias possíveis, né? Então essa é a questão.